Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa de Cara com Elas. E nesse mês de setembro nós vamos fazer 4 programas sobre a beleza. A beleza e suas implicações no mundo moderno, porque afinal de contas, né, quem não gosta de ficar belo para se apresentar nesse mundo tão competitivo? Verdade. E é por isso que hoje nós começamos com o pé direito, trazendo pela primeira vez um homem para estar aqui conosco, Dr. Paulo Saraiva, referência na área da cirurgia plástica. Quando o assunto é beleza, se não falar do Dr. Paulo Saraiva, alguma coisa fica faltando. Justamente para falarmos sobre o impacto da cirurgia plástica na autoestima. Dr. Paulo, seja muito bem-vindo. Gratidão por estar aqui conosco. Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar com vocês para falar sobre autoestima, beleza, de cara com elas, todas elas. De cara com Literalmente três de uma vez, né? 4 lá. 4 lá no lado, verdade. Aí vamos falar sobre esse assunto que tanto interessa a todo mundo, né? É autoestima, beleza, isso a vida inteira. Verdade. É um assunto que sempre é importante ser tocado e ser refletido a respeito, né, doutor Paulo? Em todas as épocas Em todas do as mundo, épocas. do mundo moderno, antigo, a Verdade. beleza sempre foi exaltada. Sempre foi foco, né? Sempre. Pois é, e é interessante a gente trazer, né, essa reflexão sobre a autoestima, no sentido, a gente sabe o quanto nós, mulheres, homens também, né, gente, porque não é só mulher, nós recebemos aí pressões de todos os lados, né? Nós temos a mídia que traz essa pressão sobre padrões específicos de beleza, e nós temos também essa questão que a gente traz tanto aqui no De Cara com Elas, que tem a ver com a percepção que nós temos sobre nós mesmos, né? E aí existe, então, a gente acaba entrando muitas vezes em conflitos. Esse conflito interno, ele está relacionado muitas vezes ao que a gente ouve dos outros, né? Ao que vem da mídia, ao que chega até nós, até mesmo por meio da nossa família, né? A gente às vezes vai longe, mas a família está ali diretamente influenciando a gente, né? Sempre. Nesses aspectos de padrões específicos de beleza. E aí, eu gostaria que a gente começasse falando justamente sobre o papel da cirurgia plástica. A gente sabe que a cirurgia plástica, nós temos cirurgias que são direcionadas para, com foco, né, na questão de correção por má formação, né, para melhorar a imagem social e também para aumentar a autoestima, que é o nosso tema aqui. E aí eu gostaria de saber de você, doutor Paulo, você acredita mesmo que a cirurgia plástica ela pode ser entendida como uma saída para a insatisfação e o desequilíbrio dessa conexão entre o corpo e a mente? Como é que você vê essa questão da cirurgia e da autoestima? Bem, você falou sobre a mídia. Sim. Eu não acho que a mídia cause uma grande influência sobre as pessoas para elas recorrerem à cirurgia plástica. Na realidade, o que acontece é que a mídia deu muita informação para as pessoas sobre plástica. Porque uma pessoa que precisa fazer a plástica, ela não está influenciada pela mídia, não é um modismo. É um incômodo que ela tem nela. Como ela tem mais informação sobre o que é a cirurgia, sobre o que é o risco, então hoje é mais tranquilo a pessoa procurar plástica. Não acredito que seja por influência da mídia. Eu acho que por ela saber desses detalhes, ela se vê incomodada com alguma parte do corpo dela. Então ela tem mais informação para fazer uma cirurgia com tranquilidade. Então ela não vai ver, por exemplo, uma atriz linda e ela querer aquele corpo, aquela face da atriz linda. Então, nesse ponto, eu acho que a mídia não influencia, não. As pessoas procuram exatamente por isso, pelos pontos que incomodam a elas. Então, por exemplo, uma pessoa muito enrugada, flácida, aquilo incomoda, é um ponto de incômodo nela. Não porque ela viu a atriz maravilhosa, linda, toda plastificada. Ela vê aquele corpo maravilhoso, escultural na praia, na piscina, ela não vai querer aquele corpo, ela vai querer melhorar o corpo que ela tem. Eu entendi. É verdade, né? Existe essa diferença. Porque às vezes eu posso me inspirar, né? Alguma coisa que já está me incomodando, na hora que eu vejo a da outra pessoa como algo melhor, né? Dentro do que eu acredito que é melhor, que é muito relativo. Sim, sim.
eu posso me despertar para o interesse de querer, então, fazer uma cirurgia, não é? Não houve um estímulo nem um modismo em relação às plásticas. Houve um estímulo, como você disse. Né? Exato. Mas a cultuação do corpo feminino ainda é uma coisa bem significativa. Né? Tem Daí, sob o aumentado. meu olhar, se eu estou fora daquele padrão, aí pode despertar algo que não antes não era tão significativo para mim. E aí eu querer me enquadrar dentro de um padrão social de beleza, de formato de corpo, de como deveria ser, sem barriga, peito em pé, com mais volume, menos volume. E aí não desperta mais nas pessoas interesse pela cirurgia? Sim, eu acho que não há um padrão de beleza. Porque, O na verdade, padrão- essa cultuação, te cortando rapidinho, e peço desculpas por isso, mas essa cultuação faz com que a minha autoestima se abaixe. Perfeito. Porque eu não Sim. estou dentro daquele padrão. Eu não acho que haja um padrão. Por exemplo, você quer fazer cirurgia plástica, você não pode se basear por aquele corpo lindo, aquele nariz lindo. A gente vai trabalhar em cima do que você tem. Não é uma padronagem, entendeu? Vai melhorar muito o seu corpo, sua autoestima, mas nada padronizado. Não há um padrão de pessoa para pessoa. Até mesmo porque, né, o senhor mesmo até falou, não sei se eu falo o senhor, se eu falo você. Você. Eu também Você. cuidado. Nós Porque, estamos no ai, papo meu Deus. informal aqui, é você. Historicamente falando, né, quando a gente vai pegar aquelas estátuas lá da Grécia, eram aquelas mulheres mais afortunadas, né, cheias de volume. Então, hoje, essa questão, eu acho que realmente tem muito mais a ver com a nossa autoestima, aquilo que nos incomoda, Sim. do que realmente uma imposição de mídia ou de qualquer outra coisa, né? Ficou muito mais evidente essa questão da possibilidade de fazer os procedimentos. Ficou mais claro pra gente. Eu sou uma Isso que pessoa estimulou extremamente mais. medrosa, que eu tenho vontade de fazer um monte de coisa, né? Mas, assim, o medo fala muito mais alto, pelo menos por isso. Mas é mesmo, a mídia, de certa forma, ela te aproxima Sim. da possibilidade de Isso, fazer. é o que eu acho. Sim. Não há uma imposição nem um padrão, né? É uma gama de conhecimentos que a mídia acaba dando pra gente, Sim, né? sim. E como que está relacionada à autoestima, né? Eu sou cliente do Dr. Paulo, né? De 20 anos atrás. 20 anos atrás. E eu fui Eu tinha recordar... 20 na época. Também. Boa! E por que eu quero trazer o exemplo do que aconteceu comigo aqui? Porque eu estava recordando até com a Cássia ali, antes da gente começar. Quando eu busquei a cirurgia, eu era ainda jovem, eu tinha 20 anos, 22 na verdade, e eu lembro que eu estava muito mal, sabe? Eu tinha terminado um relacionamento. Esse relacionamento eu quis retomar e ele não quis mais nada comigo, essa pessoa. E eu estava me sentindo realmente assim, precisando de uma elevada, né? Então a minha autoestima estava no chão. Você queria uma repaginada. Queria. Nossa, se pudesse, eu acho que eu tinha feito. Mas não foi por isso que eu fui buscar a cirurgia. Mas eu vou contar para vocês a respeito disso. E o Dr. Paulo vai poder falar um pouquinho a respeito no próximo bloco. Fica com a gente. Já imaginou seu corpo sem pelo, sem aquelas manchas escuras, sem cabelo encravado e sem foliculite? Aqui na Libertes você encontra esse tratamento de depilação duradoura e outros procedimentos. Vem aqui conferir. Gente, voltamos com o assunto, o impacto das cirurgias plásticas na autoestima. Queremos aproveitar aqui e agradecer os nossos patrocinadores. Muita gratidão por vocês permitirem que o programa continue aí, sempre chegando até vocês aí do outro lado, toda sexta-feira aqui no canal da Brenda Santonioni. Aproveitem para curtir, né, o nosso programa, curtir aí o canal, se inscreva, vá lá no Instagram, no canal Brenda Santonioni,
não deixe de notificar as mensagens para você receber tudo em primeira mão. Estamos aqui todos os dias em contato, interagindo diretamente com vocês aí do outro lado. Para nós é um prazer ter vocês aqui. E continuamos então com o Dr. Paulo Saraiva, trazendo aqui para nós essa questão que foi uma questão minha, né, num determinado momento da minha vida, como eu estava contando para vocês no bloco anterior. Mas o princípio foi tão interessante porque eu conversei muito com a minha mãe na época, minha mãe sempre muito presente. Eu não sei se o Dr. Paulo lembra, né, mas a minha mãe me acompanhou em cada consulta. Lembro. E eu lembro assim que na época, para eu me sentir mais segura, a minha mãe me orientou a procurar o Dr. Paulo. E desde o primeiro momento que a gente esteve juntos, o Dr. Paulo deixou muito claro qual a importância que seria a cirurgia no meu caso, né? O que aquilo simbolizaria, qual a simbologia, o que isso iria representar na minha vida. Eu realmente não tinha, né, busto, a minha mama muito pequenininha. Então, por mais que eu estivesse ali carente, né, no momento de carência, de autoestima baixa, eu já era uma coisa que me incomodava, entende? E aí meio que eu acho que eu juntei o útil ao agradável. Né? E o Dr. Paulo foi super acolhedor, né? Trouxe muito fez muito esse trabalho de que eu tomasse consciência mesmo, né? Dessa decisão que eu estava tomando na minha vida. Eu gostaria que você contasse um pouquinho, para quem está ouvindo a gente, como que é esse momento, né? Por exemplo, qualquer pessoa que estiver do outro lado, como que é chegar até você para receber essa orientação em relação a alguma coisa que eu estou insatisfeita ao meu corpo físico? Bem, chegar a mim é muito fácil. Como você chegou. Exatamente. A gente está sempre disponível a esclarecer sobre a cirurgia, sobre os anseios de cada paciente. Isso é muito importante. Agora, é uma decisão que tem que ser muito bem pensada, muito bem tomada, porque tem pessoas, às vezes, que vão procurar plástica no anseio de resolver um problema. Muitas vezes não de autoestima, mas pessoal, conjugal, e não é por aí que a plástica resolve. A autoestima realmente ela é bem trabalhada, dependendo se a cirurgia for bem conduzida e bem sucedida. Algumas vezes nem sempre é, né? Então, o paciente ou a paciente que procura a gente, primeiro não deve compartilhar a decisão deles com ninguém. Porque há pessoas e pessoas. Tem gente que não tem sensibilidade, põe medo na pessoa. Às vezes lê alguma coisa na internet que põe medo. Ou uma outra pessoa que é medrosa e quer passar o medo para essa pessoa. Isso é o que mais muito. acontece. Então, há diversos tipos de pessoas que não são interessantes de se manter contato com elas. Então, compartilhar o mínimo possível. É uma decisão muito pessoal, Pessoal, né, procurar o menos possível informações de internet, porque o cirurgião que vai atender e operar essa pessoa, ele dá as informações básicas. Sim. Então, não é uma coisa de revista, de internet. Então, aquelas informações básicas que o cirurgião passa são suficientes para a pessoa saber o que ela está querendo. Então, são decisões que muitas vezes eu reprovo, porque eu vejo que não é aquilo que ela está querendo resolver, né? Se for uma autoestima, a gente até tenta melhorar, mas explicando que o cirurgião não faz milagre. Tem muitas vezes que as pessoas me apresentam a outro, falam assim, ele que põe as pessoas bonitas. Eu falo, não, eu não ponho ninguém bonito. Poxa. Se a pessoa é bonita, ela fica mais bonita, como eu digo. Se a pessoa não é bonita, ela fica menos feia. Agora, eu melhoro, mas eu não transformo. Eu não sou um Não existe transformer. mágica. Não tem Não. o poder de colocar no liquidificador e fazer uma outra pessoa. Até porque Eu a acho que beleza é ninguém- tão relativa, né? Exatamente. Como que alguém vai falar que você é que vai, né, proporcionar a beleza Aí eu pro outro? discordo, falo, não. Quisera, Eu não né? tenho essa varinha de condão. Ninguém tem, né? Na verdade, ninguém tem. Mas- Diga. Por favor, pode terminar. Apesar de muitos profissionais prometerem mudanças radicais, milagrosas, não acontece isso. Então a gente tem que ser muito claro com a paciente ou o paciente, não prometer milagres. A gente
oferece uma melhora no Perfeito. que eles estão procurando, mas tudo tem limite. Depende do que o paciente ou a paciente me oferece para eu trabalhar em cima daquilo. Perfeito. Né? E é muito bom, é muito importante essa informação, porque essa questão da autoestima, de como eu me sinto comigo mesma, apesar de eu achar, discordar um pouco do senhor na questão das mídias sociais e achar que existe uma influência, não que seja uma coisa determinante, mas que existe uma influência, nossa, como eu gostaria de ter aquele corpo, e aí eu não tenho, isso pode me afetar, até porque eu já presenciei diversas pessoas que acabam se deteriorando, se machucando sentimentalmente, emocionalmente falando, por não estar dentro de um padrão, até de relacionamentos, das relações, porque o homem cultua o corpo feminino, né? Mas é muito importante se eu falar isso, porque, na verdade, eu acho que não faz muito parte do nosso mundo, mas a gente vê a pessoa querer a transformação. Que não E há, né? Não existe. Então, como é que o senhor vai fazer em mim uma bunda master, um peito em pezinho, se o meu corpo não te dá isso, né? É que eu falei, eu trabalho em cima do que a pessoa me oferece. E essa é a sua conduta, sua Tem postura, até né, doutor? pessoas, por exemplo, que trazem um nariz maravilhoso de tal atriz. Eu falo, eu não posso fazer um nariz desse. É o nariz que você tem, vou trabalhar nele. Mas eu não posso fazer o nariz de Michael Jackson, nem faria. Nossa, Nem faria. Então, eu tenho limitações. As pessoas me oferecem casos que eu tenho as limitações para trabalhar em cima do que eu recebo, né? E é interessante você deixar bem claro, senhor, oh meu Deus, perdão. É, Você deixar bem claro que você trabalha em cima daquilo que a pessoa tem, né? sim. Não tem como mudar totalmente uma estrutura, a pessoa mudar a Não estrutura. não tem. Mas para você ver como que existem a questão da ideia da imagem corporal distorcida. Sim. Porque da hora que eu procuro um médico para fazer um negócio em mim, que é impossível ser feito porque aquilo ali não tem nada a ver comigo, gente, é como se a pessoa realmente ela não se aceita, né? Ela quer Ela deixar não de se ser ela. aceita, exato. É como se ela fosse cancelar o corpo físico dela e ter que nascer de novo. Porque, justamente. como? Eu lembro muito do Quem é Humano, né? O Quem é Humano. Pois é. Sim. Que ele fez transformações para parecer com um boneco, né? Por isso que eu tô te Nossa, falando. tem Ficou vários totalmente casos, Deformado. monstruoso. Ele ficou feliz, porque é o que ele queria, mas tem cirurgiões que até se sujeitam a fazer o que eles fizeram. Eu jamais faria um negócio desse, porque o cirurgião que operou o Ken, ele não vê limitação. Ele vai além do que deveria fazer e acabou fazendo uma deformidade, né? Você acredita que se transforma num vício? Por exemplo, eu mexo aqui, Michael Jackson foi, né? Foi. Ele foi mexendo, tiveram as consequências, ele continuou mexendo. Eu acho que do Michael não Até foi que ele vício, ficou... né? Foi realmente a questão de não aceitação. Então, Né? qual a sua opinião sobre ele? Bem, eu acho que foi um excesso de vaidade. Ele quis mudar a cor, quis mudar a fisionomia, não aceitava como era a genética dele. E encontrou cirurgiões que foram fazendo o que eles queriam, o que ele queria. Sempre há alguém que promete coisas e acaba fazendo. Mas foi essa necessidade dele, de um excesso de vaidade e querer mudar a genética que ele tinha, né? De famílias negras, de narizes negros, acabou se deformando. Como a irmã dele também está deformada igual ele. É verdade. E o senhor também comentou a respeito de, por exemplo, não escute opiniões, né? Porque a gente sabe a questão da imagem com o nosso corpo, por exemplo, da imagem desejada, aquela que eu gostaria de ter, né? Daquela que as pessoas falam que ficaria bom para mim, ou que seria bom para mim, ou que eu deveria ter. Eu passo por isso direto. Você precisa emagrecer, você precisa isso, você precisa aquilo, né? E de como eu me vejo realmente, né? Porque o fato de eu não ter feito ainda nada a respeito de uma evolução para o emagrecimento não significa que eu esteja satisfeito com o que eu olho, com o que eu vejo no espelho. É claro. Né? Mas e como que o senhor trabalha isso, assim? Por exemplo, eu posso ir lá tirar a barriga mesmo sem fazer uma dieta? Vamos fazer um intervalo rapidinho? Sim. E aí você segura a resposta e a gente tem a resposta daqui a pouquinho no próximo bloco. Fiquem com a gente.
Já imaginou seu corpo sem pelo, sem aquelas manchas escuras, sem cabelo encravado e sem foliculite? Aqui na Libertes você encontra esse tratamento de depilação duradoura e outros procedimentos. Vem aqui conferir. Gente, então, voltamos, né? Cássia fez uma pergunta aqui muito legal, muito importante, na verdade, para a gente refletir. Faz de novo, Cássia, só para a gente inteirar o pessoal aí. Eu havia mencionado a respeito de fazer a cirurgia plástica, no caso das pessoas que são mais gordinhas, como eu, por exemplo, e de não ter que emagrecer. Eu só quero levantar o peito e eu quero tirar a barriga, essa pochete, essa mochila, que não toqueira dar para essa parte da frente. Eu quero que isso aqui desapareça. Eu quero. E aí, é assim, porque eu acredito também que dependa muito da conduta de cada um, né? Sim. Mas eu quero saber, assim, das possibilidades, né? É viável, não é viável? Ou eu não faço, o que é diferente de não ser viável, sim, né? Bem, é muito comum o paciente chegar muito acima do peso. Então, eu recomendo primeiro a dieta, depois a atividade física, por último, a cirurgia plástica. Então, tem pessoas que se negam a isso. Aí eu falo, eu recomendo você procurar um cirurgião que encare isso. Eu acho que tem que ter bom senso. Bom senso. Uma coisa que a gente tem que ter bom senso, não prometer, por exemplo, uma pessoa obesa, que eu vou oferecer um resultado maravilhoso. Então, se a pessoa, por exemplo, for gorda, isso há 10 anos, 15, 20 anos, aí eu nem resisto muito, porque eu sei que ela não vai emagrecer. Mas eu falo, olha, vou fazer um resultado que seja proporcional, mas que não seja maravilhoso, né? Porque ela está acima do peso. Então, normalmente, eu reprovo esse tipo de paciente. Entendi. Porque não vai ser aquele resultado até espetacular. Porque, por falta de informação e conhecimento, às vezes pode passar na minha cabeça ou na cabeça de quem pensa dessa forma, que a cirurgia plástica vai me trazer o resultado que eu estou esperando com a dieta. Eu vou conseguir reparar tudo, né, que eu gostaria de reparar sem precisar fazer dieta. Sim, com a cirurgia. É um conjunto, Então, a gente oferece o que pode oferecer para um bom resultado, dependendo do corpo que a pessoa tem. Eu não posso oferecer resultados maravilhosos. Se a pessoa pensa em emagrecer, eu recomendo que emagreça antes da cirurgia. Sim. Porque a mama vai ficar flácida, o abdômen vai ficar flácido. Aí o resultado depois do emagrecimento é muito melhor. Com certeza. E até mesmo essa questão que você fala, né, Cássia, de tirar, existe muito esse preconceito, não sei nem se eu posso falar preconceito, né? São essas características de beleza que são impostas. Então, existe realmente essa necessidade de se enquadrar dentro de um padrão de beleza que seja condizente àquilo que o seu paciente deseja? Não, como eu falei, não há um padrão de beleza. É o padrão que o paciente tem. Mas não houve uma época em que todo mundo queria o peito maior? Lembra? Agora já estão reduzindo. Assim, eu lembro disso, assim, eu não acompanho tudo, então eu não sei dizer muito bem a respeito da Bem mídia. padrão americano, né? Aquela época que estava todo mundo pondo muita prótese. Até quem já tinha peito, assim, o busto, né, ali com volume, sim, mas queria maior ainda. Não houve uma... Eu lembro a Vera Fischer. Ela foi uma das primeiras que pôs assim, bem pontudo, né? Tanto que ela chegava Chegava primeiro. Com os peitos primeiro. Então, não houve, não? Uns momentos assim que houve uma procura maior? Houve, mas foram casos muito pontuais. Não temporário? Não foi um modismo, não. Entendi. Até hoje, por exemplo, quem tem uma mama muito grande, ela quer ter uma mama menor. Isso sempre houve. Quem tem uma mama muito pequena... Teve, tá? Teve. Hoje eu não tenho. Hoje eu tenho uma mama do tamanho que eu sempre sonhei. Então, a insatisfação está aí, querer melhorar. Querer uma mama maior. Quem tem um nariz muito grande quer
ter o nariz menor. Mas tudo dependendo, como eu falei antes, do padrão que ela tem. Então não é uma coisa de épocas. Continua sendo do mesmo jeito e as pessoas vão se adequando ao que a gente tem para oferecer. Então, diga. E o que o senhor... Ai, você... Você vai aprender ainda. Vai, uma hora acostuma. Acabou o programa, ela vai começar. Até que ponto vale a pena a gente ficar mexendo pra gente ser aceito dentro desse padrão, apesar de que você não Não é um padrão. existe um Bem, padrão. o que a pessoa precisa operar e a gente tem condição de oferecer um resultado melhor, isso vai satisfazer ela, é a autoestima. Por exemplo, ela quer operar o nariz, ela fica satisfeita com o resultado. Ela quer botar uma prótese, ela fica satisfeita com o resultado. Então isso vai melhorando. Tem pacientes que já estão na 4ª, 5ª cirurgias. Não é por questão de excesso de vaidade, não. É porque vai melhorando aos poucos. E ela vai se adequando ao corpo dela. Sim. Aí a autoestima é importante. E já teve algum paciente que chegou e você falou assim, pra que você vai fazer cirurgia plástica? Eu falo. Você fala? Falo. Olha, não vai dar diferença, não vai melhorar. Se eu fosse você, eu não fazia. Pois às vezes o nariz não é bonito, mas ele combina com o rosto. Eu falo, ó, seu nariz... Harmoniza, né? Tá tem harmônico harmonia, ali, seu né? nariz tem harmonia com o rosto, ele combina com o seu rosto. Se eu fosse você, eu não fazia. O nariz bonito para o seu rosto. Então, eu falo muito isso. Mas tem pessoas que insistem. E aí eu tenho que ser resistente. Falar, ó, eu não vou oferecer um resultado bom para você, não. Tem um Não tipo é de você cirurgia que é mais procurado? Peito, barriga? Não. É procurado o que incomoda. Então, a gente opera de tudo. É o que incomoda. Se a autoestima da pessoa não está boa com a mama grande, ela vai. Hoje em dia, o silicone está muito em voga. Por quê? Por causa das informações, que o silicone não tem tempo de troca, ele não estoura, não vaza. Então, com isso, as pessoas estão tendo muita informação. E as jovens, hoje em dia, há essa necessidade de... Como eu digo, a mama é a parte principal do corpo da mulher. A feminilidade toda está na mama. Então, elas veem a amiga que colocaram silicones, que ficou linda, aí elas querem também. Então, não é porque há uma moda de tal cirurgia, ou mama, ou abdômen, ou face, é o que está incomodando. Tanto que a gente opera de tudo hoje em dia. Então, cada um sabe onde dói seu calo. Né? E como é que eu sei, né, que você tem todo um cuidado, não só com receber, né, a sua paciente, o paciente no seu consultório, que por sinal, gente, é super agradável. É como se fosse a casa dele, sabe? E a gente vai lá, é muito gostoso. E o Dr. Paulo é um artista, tá? Vocês merecem ir lá conhecer o consultório, nem que seja para ir apreciar a arte. Eu falo que é meu ateliê lá. Ateliê. Ateliê muito de arte, bem. ateliê de vivos, pessoas Muito, vivas. porque tudo é arte, né? E é lindo, eu adoro ir lá. A gente esteve, né, conversando recentemente lá também. E eu lembro muito, eu vejo como o fato, a pessoa muitas vezes quando ela busca, né, ela tá ali principalmente para sanar alguma questão que tá falho, né, alguma coisa que está incomodando. Então, é um momento de carência mesmo. E você toma todo esse cuidado, né, nesse momento que a pessoa te procura, na orientação. E como que é o pós-operatório? Como é que você gosta de proceder, doutor Paulo? Para que a pessoa seja, que ela se sinta, né, acolhida de verdade. Como é que é o seu trabalho relacionado a isso? A gente acaba virando psicólogo. Não fiz psicologia não, mas sou psicólogo. Porque a pessoa que vai procurar um cirurgião, ela está com autoestima baixa. Ela é carente. Então, a atenção que a gente dá, isso é um bálsamo para o paciente. Com certeza. Os pacientes precisam disso, dessa atenção, desse carinho. E eu acompanho todo meu paciente por 1 ano. Eu só dou alta 1 ano depois, que é o tempo que a cirurgia fica definitiva. Então, são épocas que a gente cria amizade com o paciente, cria um vínculo. Então, isso é muito caloroso para o paciente. No início eu vejo toda semana, depois eu vejo de 15 em 15 dias, depois de mês a mês. Às vezes nem precisa, mas é um carinho que a gente dá tão grande que o paciente valoriza demais. Perfeito.
E com esse negócio de um paciente criar um vínculo psicológico com o cirurgião, muitas vezes eles se abrem para o cirurgião. A gente entra no universo íntimo da pessoa. Aí são problemas psicológicos, problema com o filho, problema com o marido, problema de álcool. Então, muitos choram no consultório, porque a gente ouve. As pessoas precisam de um ouvido, né? E a gente oferece esse ouvido. Então, isso é muito importante. Eu sempre fui assim, desde que eu comecei. Eu tenho esse carinho com o paciente, eu sei da necessidade que o paciente tem disso. Então, não é nada forçado, não é nada estudado, é uma coisa Mas espontânea, gera muita segurança natural. para o paciente também. Segurança. A gente acaba por... Não, eu confio nele, né? Eu acho tão engraçado isso que os idosos, por exemplo, eles gostam do médico que dá uma atenção. Se não der atenção, o médico é ruim. É verdade. Mas é significativo isso, porque a impressão que a gente tem é esse, não, eu estou no médico certo. Eu vejo que eu abraço a idosa, a vozinha, ela sente aquele aconchego, aquele carinho. Isso é muito importante. Eu vou ter atenção, isso eu vou ter acompanhamento, né? É muito gratificante. Eu vou cortar vocês um pouquinho por conta do nosso intervalo que está chegando aí. E a gente continua no próximo e último bloco para a gente falar um pouco mais sobre essa questão da autoestima e as cirurgias plásticas. Fiquem com a gente. Já imaginou seu corpo sem pelo, sem aquelas manchas escuras, sem cabelo encravado e sem foliculite? Aqui na Libertes você encontra esse tratamento de depilação duradoura e outros procedimentos. Vem aqui conferir. Estamos de volta falando aí sobre os impactos da cirurgia plástica na autoestima. E é sempre bom a gente reforçar, o Dr. Paulo estava falando no bloco anterior sobre a questão, nós somos tão carentes, né? Isso. O ser humano, ele é carente e é tão bom quando a gente sabe, né, que existem profissionais que estão atentos a isso, porque a gente merece, né, esse acolhimento. Nós estamos falando de seres humanos, né? Há uma necessidade disso. E eu acredito também que tomar uma decisão para mexer no corpo, por mais que você já esteja ali muito certo que você quer fazer isso, né? Porque a pessoa acredita que quando procura, ela dificilmente vai mudar de ideia, né? Ela vai lá no consultório para só ter uma confirmação. Já está amadurecida a ideia e a decisão. Exato. Mas é muito bom você ter esse cuidado de trazer a verdade, né? Sim. De ser honesto na questão de, olha... De não prometer milagres, maravilhosas. né? Ou que, né? A gente sabe. E aí, eu queria que você... O que você observa hoje, né? Entre homens e mulheres, de acordo com as pessoas que te procuram, né? Falando ainda sobre essa questão da autoestima, você observa uma diferença aí entre... É mais mulher que você percebe a carência? A mulher está mais preocupada com se satisfazer ou nessa necessidade de querer satisfazer o outro a partir de uma cirurgia? Igual a gente vê muito... Só né, pegando esse exemplo, porque é muito comum as pessoas que assistem, a gente às vezes conversa com a gente no privado, trazendo que precisa ficar mais bonita para o parceiro, sabe? Então eu queria que você falasse um pouquinho como que é a sua visão em relação a isso, sabe? Há alguns anos atrás, muitos anos, a porcentagem de homens era muito pequena. Eu tinha que marcar um horário separado para atender os homens, que tinha todo um preconceito, né, em relação a se submeter a uma plástica. Hoje não, hoje desmistificou isso. Eles chegam no horário normal, sentam na sala de espera, falam o que fizeram, e querem compartilhar. Interagem mesmo, né? Aumentou muito o número de homens. É verdade, eu também percebo. Em relação à sensibilidade, a mulher geralmente é mais sensível. Então, isso a gente observa. O homem já é mais durão,
não demonstra a sensibilidade dele. Mais fechado. Apesar de ele mostrar a necessidade que ele tem de fazer o procedimento. A mulher a gente já tem que envolver mais, conversar mais, acaba entrando nos problemas particulares, elas mesmas que Expõe. expõem isso, não sou eu que peço. Então, geralmente, antes da cirurgia, eu vejo o paciente umas 4 vezes. Tem o dia da consulta, aí eu peço para ele ou ela pensar, resolver, amadurecer. Ninguém sai do consultório marcando cirurgia. Isso é uma coisa assim, amadurecida. Sim. Resolvendo operar, eles voltam, eu peço exames. Aí marco outro dia para ver os exames. Tudo é uma maneira de a gente criar aquele vínculo, aquela confiança. E a pessoa vai tomando consciência de isso. é isso mesmo que eu quero. quero. Isso aí eu achei fundamental. Eu lembro direitinho de eu passando por esse processo. Mede 4 Você vezes. vai meio que confirmando para você, né? Isso. Será que é isso que eu quero? Será? Você vai tendo mais certeza, você vai mais seguro, você vai mais confiante. Inclusive vai me conhecendo melhor, Sim. né? Perfeito. Tem gente que vai sem me conhecer, porque alguém indicou. Então é importante. Depois que chega lá, fala, olha, eu tinha uma imagem diferente. Isso é muito bom, para melhor, né? Sempre para melhor. E aí, 2 dias antes da cirurgia, eu vejo novamente o paciente, tiro foto, dou o pedido para internar. Tudo é uma maneira de a gente criar aquela ligação. E essa ligação acaba ficando forte. Porque pelo tempo que eu acompanho, por volta de 1 ano que eu falei, a gente cria um vínculo de amizade com o paciente. Sim. Então eu recebo muito presente, o pessoal da roça traz pedaços de carne, feijão, Que bom. fica tão gratificante para mim e para eles. Então isso é muito bom. Meu pai era médico e também ele recebia tudo isso. Olha, Recebia porco, na época, galinha. era comum, né, gente? Muito bom. Uma mês passada É uma recebeu satisfação para eles, pedaço de inclusive, pernil. Um homem da roça, muito humilde, foi levar um pedaço de pernil pra gente. Então você vê como a pessoa cria aquele vínculo de gratidão, né? Isso para mim é muito bacana, muito importante. Eu cultuo isso demais. Acho que é interessante o pessoal da roça, né? Então, quer dizer, até o pessoal lá da roça também está procurando fazer procedimentos estéticos. Mas é porque tem Mas pessoas que geralmente- levantam pálpebra, né? Outro dia tinha uma pessoa fazendo isso. São as você reparadoras, né? Geralmente, Reparadoras. as esposas dos homens da roça que querem fazer uma cirurgia, eles vão e levam. E alguma outra necessidade de consertar algum defeito, alguma coisa assim, também eles procuram. Então, houve até um aumento de pessoas assim mais humildes, mais simples, que chegaram à conclusão que hoje a plástica não é uma coisa inalcançável, inatingível. Boa. A gente facilita, a gente procura fazer de todo jeito que ela consiga fazer aquela cirurgia. Isso é muito importante. O tipo de plástica que o homem e a mulher fazem, abdominoplastia, são parecidas? Como a Michelle falou, os idosos procuram muito a queda da pálpebra por necessidade, Por necessidade. que dificulta enxergar. Sim. Os homens, eles procuram muito lipoaspiração. Às vezes tem rapazes, malhadores de academia, mas tem aquele pneu que não sai por nada. Aí procura lipoaspiração. Um pneuzinho aqui na barriga. Nariz, os homens fazem muito. Orelha de abano, que era a orelha aberta, eles muito fazem. E os mais velhos, como eu falei, pálpebra. Então a gente opera. Chama ginecomastia, quando o homem tem Excesso a de mama mais volumosa, aí faz uma lipoaspiração, chama ginecomastia. É muito comum em jovens. Então, eu Muito faço comum, muito. é verdade. E eles têm muita vergonha, né, dessa Tem. questão. Porque fica meio feminino, né? Fica aquela coisa meio esquisita. Tá. Não combina, né? Eu tenho pacientes que nunca tiraram a camisa perto de ninguém, já com 20 e tantos anos. Depois que fizeram a lipo, Aí aí ficaram à vive sem vontade. camisa. Que bom que ainda tem, né? É Uma bom, forma de bom, solucionar. bom. E a autoestima dele muda, né? Revigora. Porque se sente à vontade de tirar uma camisa, né? Que nunca tiraram. Isso é muito importante. Eu lembro que uma das coisas que mais me marcou também, que me deu muita segurança quando eu tomei a decisão, foi você deixar muito claro que no dia da cirurgia você só me atendia, só ia fazer a minha. Ah, sim. Aquela coisa assim, que Nossa, eu me exclusiva. preparo. Pra Mas você. até hoje. Até hoje você até faz a mesma hoje, coisa? É Tupã? uma por dia. Ele tem um Mesmo- ritual próprio, olha que bonitinho. Mesmo que dure 1h30, uma prótese. Acabou aquela, acabou. Eu não posso ter pressa de pensar que tem outra pessoa me esperando. Então, acabou aquela, pronto.
Acabou. É o Uma hora dia e meia. dela. É um o dia momento dele. todo dedicado pra gente. É é. muito gostoso. Foi uma experiência muito É positiva. porque pra mim. a plástica ela é muito arte. É que nem um pintor querer pintar 3 quadros no mesmo dia. Uma costureira de alta costura fazer 3 vestidos no mesmo dia. Não consegue. Então, tem que dedicar aquele trabalho naquele dia. Então, é uma por dia até hoje. Muito bem. Há 42 anos é uma por Que dia. lindo, né? Eu acho isso incrível, porque eu quero até trazer isso aqui, né? A gente sabe que a gente está aqui falando sobre beleza, a gente traz muito no nosso programa essa preocupação em orientar quem está do outro lado a se valorizar, a se aceitar do jeito que é, né? Nossos traços femininos, masculinos, nós precisamos aprender a nos amar. E a aceitação tem a ver com eu me aceitar do jeito que eu sou, Sim, né? sim. E que também está tudo bem se você quiser buscar fazer uma correção, se sentir ainda melhor por meio de uma cirurgia, lembrando de todos esses cuidados que a gente falou aqui, né? Da importância de estudar, né? De fato, é isso mesmo que eu quero, né? Por que eu estou buscando isso? É para me satisfazer ou satisfazer outras pessoas, né? Então, ter esse cuidado, porque antes de tudo você é um ser humano, né? E nós precisamos aprender a nos respeitar, É né? claro. E buscar essa questão da liberdade. E eu gostaria, então, de que você trouxesse, né, para a gente encerrar, que mensagem você dá hoje, que orientação você fala para quem está aí nos assistindo e que está em dúvida se faz uma plástica, se não faz, o que você diria para essa pessoa? Bem, se você tem vontade de fazer uma plástica, faça. A gente tem todo um acompanhamento para orientar, para ver o que você vai ter, como é que vai ser. Não tenha medo. Como eu disse antes, não compartilhe com ninguém, a não ser com as pessoas mais chegadas ou com outras que fizeram já esse procedimento. Que quem fez geralmente vai te incentivar, vai te motivar. Não conte com pessoas que nunca se submeteram ao procedimento. Porque, como eu falei antes também, há pessoas e pessoas. A inveja, o ciúme, a maldade, a falta de sensibilidade acaba colocando medo na cabeça de quem quer fazer. Outra coisa, se você vai fazer uma cirurgia, você está fazendo para você. Não é para agradar namorado, marido, é coisa pessoal. Porque tem gente que está com um problema conjugal e quer fazer a plástica achando que vai melhorar. Eu falei, não, não vai melhorar. O problema não é o seu corpo. O problema está na sua cabeça. Então você está fazendo para você. Não é para agradar ninguém. Então, seja consciente, seja prudente, programe com cautela, amadureça a ideia, que você vai ser sempre feliz, desde que o procedimento seja bem sucedido, tá bom? Muito Um grande abraço. Gratidão, doutor Paulo. Gente, encerramos então o nosso primeiro programa comemorativo ao mês da beleza, mês da nossa cidade, né? Aniversário da cidade de Viçosa. Começamos aí com o pé direito com o doutor Paulo Saraiva, abrindo aqui os trabalhos com a gente. Gratidão, doutor Paulo, por fazer parte desse momento com a gente. Gratidão a minha também de estar com vocês aqui de cara com elas, um monte de elas. Foi um papo muito agradável, muito descontraído, e a gente pôde passar para vocês, algumas coisas sobre as dúvidas, sobre autoestima, sobre corpo, que é muito importante, tá sempre voltando nisso, tá bom? Grande abraço. Muito bem. Gente, um beijo no coração de vocês e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser.